Boa noite a todos, esse é o nosso quinto encontro. Na aula passada nós falamos a respeito dos organogramas e concluímos ali o nosso assunto sobre departamentalização. Na oportunidade a gente pôde apresentar diversas formas ali de fazer a representação gráfica organograma e inclusive de praticar e desenvolver o organograma. Nesse nosso encontro de hoje, a gente vai falar também sobre uma técnica de representação gráfica, mais especificamente no nosso encontro de hoje, a respeito de fluxogramas. Então, nesse encontro, a gente vai mostrar algumas formas, ou alguns tipos de fluxogramas, são bem interessantes, e faremos também, até o final da nossa aula, duas questões, dois exercícios relacionados a fluxogramas. São bem tranquilos de fazer, e tenho certeza que vocês vão gostar também. Então, vamos lá. Aqui eu iniciando, dizendo assim, olha, todo e qualquer processo, tanto operacional quanto administrativo, ele vai ter um fluxo, né? Ele é composto por uma entrada, um processamento e uma saída. E esse fluxo ele vai envolver uma série de operações, ele envolve áreas da organização, recursos, sejam esses recursos humanos e materiais, os custos relativos a esses recursos, né? O volume de trabalho, os tempos de execução e a documentação que tramita pelo mesmo e a tecnologia de informação utilizada. A gente está conversando isso pelo seguinte, se a gente mencionou, olha, o fluxograma é uma representação gráfica, e nessa representação ocorre o fluxo, e no fluxo eu posso demonstrar, o quanto que eu preciso de pessoas, quantas pessoas estão envolvidas em cada etapa do processo, o que eu preciso de recursos para cada etapa do processo, o que é minha entrada, o que é minha saída. Então, eu consigo trabalhar para melhor visualizar o processo como um todo e o quanto que ele vai demandar, seja de recursos, também o quanto que ele vai me demandar de tempo. Então, eu consigo estudar caminho crítico, analisando o fluxograma, qual que é a melhor forma, qual que é o tempo, o que eu consigo fazer, onde que são meus gargalos, ou seja, onde que eu deveria trabalhar ou fazer uma correção ou até adquirir mais equipamentos, contratar mais pessoas, para que então eu não tivesse uma determinada etapa do processo fazendo com que todo o meu resultado final acabe levando mais tempo. Tá? Por isso que é tão interessante. Em muitos casos, se você não tem essa visão do todo e do fluxo, como ele ocorre, a análise ela fica comprometida. Beleza, então, aqui é só título de brincadeira, é realmente uma brincadeira, a importância da análise dos processos. Então, assim, eu tenho a situação do que o cliente quer e a percepção de cada um deles. Então, assim, como é que o cliente explicou? O cliente ele falou lá de um jeito como ele queria, só que a linguagem do cliente tem que ser traduzida para o produto. Só que às vezes na hora dele explicar, ele deu uma mexida ou comentou alguma coisa e quem anotou falou, o que o cliente queria, ele ficou assim, O que ele queria era dessa forma. Só que nada na empresa foi documentado. Então, assim, o que tem aqui documentado na empresa é nada, O que o líder do projeto entendeu, A questão da fixação aqui, óbvio que esse balanço não vai funcionar desse jeito. Como o analista projetou, como o programador construiu, como o consultor escreveu, o consultor fez mais bonito aqui, até com um solzinho atrás, além de ser todo estofado e coisa e tal, Que funcionalidades foram instaladas? Nada, Como o cliente foi cobrado, tipo, em vez de um balanço para diversão, foi quase uma montanha-russa, E como foi mantido, dado manutenção. Claro que é uma brincadeira, mas é importante, ainda mais na nossa disciplina de organização, sistemas e métodos, que você tenha documentado, os processos da empresa, mapear os processos, quais são as entradas, as saídas. Lembro quando nós trabalhamos a disciplina de gestão socioambiental, eu conversei com vocês a respeito da ISO 14001.
quando a gente conversou a respeito da ISO 14001, a gente falou muito a respeito do mapeamento de processos, que na verdade é exigido na ISO 9001, que é a preocupação também, né? Que é justamente a preocupação para que você tenha realmente um sistema de gestão da qualidade, né? Para que justamente não aconteça essa imagem que a gente tem aqui. Então, você tem um sistema de gestão da qualidade, você define como é que deve acontecer todo o processo, né? E você diminui, né, aquilo do que foi planejado e o que é entregue. A ideia é justamente que você tenha tudo documentado, padronizado, né, diferente aqui que não tem nada documentado. Tá? Então, a ideia do fluxograma é um primeiro passo para você entender, né, você possa mapear os processos. Recapitulando, fluxograma é um mapeamento? Não é um mapeamento. O fluxograma, ele é uma representação, tipo uma representação de como é que acontece cada um dos processos. Assim que nem a gente viu o organograma, demonstrando ali a estrutura hierárquica, o fluxograma, vou mostrar o que é o fluxograma. Ó, tipo o fluxograma assim, ó, que daí você vê, né, qual que é a etapa anterior, o que você aqui é para tomada de decisão, né? E daí qual é a ação que vai ser tomada. Então, ali o conceito, que nem a Jéssica comentou lá, professor, então o fluxograma é, né? Ou fluxogramas são ferramentas para representar, né, graficamente, ou de representação gráfica do trabalho realizado na empresa, na organização, possuindo vários tipos de grau de complexidade de acordo com o objetivo a que se destina. Então, o que acontece? Se você só precisa demonstrar de uma forma simples, né, o encadeamento dos processos, você vai colocar, né, só a informação do que acontece em cada uma das etapas e pronto. Agora, dependendo da situação, é necessário ou é exigido que haja um nível de detalhamento maior. Por quê? Deixa eu voltar um pouquinho nos slides. Ó, às vezes, eu só quero saber, tipo, quais são as operações envolvidas. Então, eu só coloco qual que é cada uma das operações para mim saber a sequência. Agora, existem situações onde eu quero saber, né, além das operações, eu quero saber qual que é o tempo de execução de cada uma dessas operações, né? Ah, isso leva em minutos ou leva em horas? Então, tal operação leva tantas horas. Uma outra operação leva 48 horas, tipo 2 dias, né? Então, aí você consegue saber ou consegue informar para o cliente, tendo em vista o volume de trabalho que você já tem, né, e a produção que você já tem em espera, fazer uma projeção ou uma programação de quando que a mercadoria pode ser entregue para o cliente. Se a gente não tem absolutamente nada, né? Absolutamente nada. O cliente liga e fala assim, ó, olha, eu preciso mandar uma mercadoria, quando é que ela fica pronta para fazer um processo industrial? Aí não tem nada. Professor, vamos ser mais claros. Beleza, vou ser mais claro com vocês. Quando eu fui trabalhar na tinturaria industrial, falei para vocês, já que era uma empresa familiar, o processo de evolução foi desde a entrada do computador, né? Antes era emissão de nota manual, então você não tinha o computador. Como é que era a programação? A programação, antes do computador, era no caderno, né? Aí o que acontece? Aí liga o cliente. Olha, eu tenho aqui, né? Eu tenho aqui 3 toneladas de malha que eu preciso tingir, né? Só que eu preciso para tal data. Aí, dependendo, se você não tiver nenhum tipo de controle, né, o funcionário lá está recebendo a mercadoria, chega a mercadoria, ele começa a querer passar na frente de outras produções, né? Às vezes é possível, dependendo, é possível. Só que é necessário que você tenha, né, uma programação dessa produção conforme as datas que foram ou pré-acertadas, ou que você já sabe que o outro cliente, porque são vários clientes, se o outro cliente não tem problema, né? Se não, aliás, vamos falar mais simples, né? Já viu dar problema, professor? Já vi. Como que dá problema, professor? Assim, ó, lembra que eu falei que a empresa trabalhou e foi fluindo num turno bem legal e o pessoal se motivou, foi todo mundo ganhando bastante dinheiro, todo mundo estava empolgado? Sim, vocês lembram.
A empresa, ela tinha um horário de recebimento da mercadoria até umas 7 horas, não recebia depois das 7 horas. Só que daí, às vezes, aparece um pequeno faccionista, tá? E esse pequeno faccionista, como a empresa estava trabalhando com o turno da noite, ele chega lá e fala assim, ah, não, mas eu só preciso lavar e tingir tais peças aqui, dá uma força aí, dá uma mão, né? Tentava dar uma comissãozinha lá para o cara, operador da máquina, né? Dá para o cara fazer, mudar ali a sequência do maquinário? Ele poderia fazer? Fisicamente, sim, o cara pode pegar, bota a mercadoria e faz, né? Mas interfere na produção como um todo? Interfere, né? É possível o cara fazer o processo sem que a gerência saiba? Não, né? Aconteceu? Aconteceu. Explique, né? O que aconteceu foi o seguinte, chegou a pessoa lá e falou, preciso dar uma força, dar uma força. O funcionário da noite botou a mercadoria do cara primeiro, e me deu maior confusão, porque o tempo de maquinário ele leva um bom tempo, e daí ele me atrasa todo o resto da produção. Né? Aí no outro dia a gente chamou o cara para conversar e falou assim, cara, da onde tu tira da cabeça, né? É claro, o cara ganhou uma comissão ali para botar na frente, prejudica a produção como um todo, né? Foi advertido, obviamente, né? Mas depois deu tudo certo, assim, depois as coisas funcionavam legal, né? Ok, então, dependendo do nível de detalhamento que você vai fazer, esse fluxograma ele vai tendo mais informações, ele vai se tornando mais complexo. Agora, se você só quer demonstrar de uma forma bem simples, aí a gente vai mostrar que tipo de fluxograma que é esse, que é tipo de fluxograma por blocos. Tá? Então vamos lá. Ó. Um exemplo aqui de um fluxograma, tirado né, do livro, o material, ele diz assim, ó, aqui, né, a lâmpada não funciona. Aí ele faz alguns questionamentos e dependendo da resposta, ele vai te dar algum caminho, né? Então, por exemplo, assim, ó, a lâmpada não funciona. A lâmpada estava plugada? Se não, plugar a lâmpada. Aí depois ele volta, né? Ele poderia voltar assim, né? Aí depois, se a lâmpada estava plugada, a pergunta é: o bulbo queimou? Se sim, troca o bulbo. Se não, compra uma nova lâmpada. Então, é tipo do processo aqui simples aqui da lâmpada, né? Como é que seriam as etapas? Vamos ver outro. Aí depois ele vai dizer para que serve. Deixa eu mostrar um pouco mais adiante para a gente ter uma ideia. Ó, eu posso ter um fluxograma assim, por blocos, né? Que eu só vou tendo os blocozinhos. Como eu posso ter um... Deixa eu só permitir aqui o Gilmore. Como eu posso ter um nível de detalhamento, depois eu volto. Seria uma simbologia maior. Como eu posso ter aqui, ó, que eu tenho funcional, ó, eu tenho funcionário, eu tenho departamento pessoal, eu tenho departamento financeiro, e eu digo, por exemplo, ó, em quantas vias vai o documento, ó. Então eu tenho os processos, simbologia para dizer que foi arquivado o documento, tá? Isso vai depender da necessidade. O professor tem necessidade? Ah, não tem. Ah, então você pode fazer ele de uma forma mais simples. Ó, tipo aqui é o mesmo caso, só que de uma forma mais simples. Vai depender né, do quanto que você quer ter ele, o detalhamento dele. Legal? Então vamos lá. Para que eles servem? Os fluxogramas eles servem para preparar o aperfeiçoamento de processos empresariais. Né? Então é preciso conhecer para melhorar. Também serve para identificar ou identificação de atividades críticas para o processo. Conhecimento da sequência e encadeamento das atividades, dando uma visão do fluxo do processo. Documentação do processo para análises futuras, adequação a normas e certificações e esclarecer sobre o funcionamento para pessoas recém-admitidas. O que acontece é assim, ó, quando a gente fizer um exercício, vocês vão ver que se eu descrever o que a pessoa deve fazer, as etapas, e na forma de texto, é muito mais demorado, muito mais moroso você ler cada uma das etapas e entender do que se você mostrasse tipo com fluxo, né, com fluxograma. Com fluxograma você já verifica, é fácil visualmente de você enxergar e entender o passo a passo.
Então, né? Eu comprei um equipamento, quais são as etapas? Aí você tem lá o fluxograma de como é que você faz para ligar, né? Se alguma coisa aconteceu, se alguma luz acender, como é que você deve proceder. A gente está conversando sobre os fluxogramas e às vezes você fala assim, professor, bem lembrado, vai aparecer dentro do manual, ok, né? Em outros casos, com uma questão até de evolução, o manual ou, digamos, as instruções, elas não vão ser impressas, elas vão estar tudo em forma eletrônica, né? Então, assim, através da intranet da empresa. Por exemplo, no banco, o que a gente tinha, né? A gente entrava, né? Tipo como se fosse um aplicativo, né? Digitava assim, LIC. LIC era livro de instruções codificadas, né? Então, assim, digitava LIC, né? Do LIC, colocava a senha e daí eu conseguia verificar qual que era o procedimento para que eu fizesse qualquer, tipo assim, fazer um financiamento, um empréstimo, uma operação que não era tão usual. Então, assim, eu preciso fazer um financiamento que nunca, né, nunca fiz na vida e da agência onde eu trabalho também não era tão comum. Ou um novo procedimento, né, um novo financiamento que o governo anunciou e disse que ia destinar com verbas do Banco do Brasil e da Caixa. Aí, não sei como é que se procede, entraria no link e veria como é que se procede. Então, assim, sabe aquela coisa que existe de empresa pequena, que daí você está trabalhando e daí você tem que fazer um financiamento, daí você vai lá e atrapalha seu colega que está trabalhando também, e daí você vai lá perguntar para ele como faz, ele também não sabe, ele também levanta da cadeira, pergunta para o outro. Quando a empresa maior não funciona assim, quando a empresa maior é assim, é você e seu computador, né? Então, assim, se você tiver uma dúvida, é claro, pode perguntar em qualquer outro momento, mas você não vai trabalhar o atendimento que você tem na agência naquela hora. Então, pega o computador, em determinado horário específico que foi destinado para isso, você verifica ali o que diz no livro de instruções, né? Qual que é o procedimento que você deve fazer, qual que é o sistema, como procede, e ele vai mostrar, inclusive, o fluxograma. Então, tipo assim, quais são cada uma das etapas, né? O que se espera de você profissional que você resolva naquelas etapas, e daí você conclui, tá? É bem bacana. Essa é a ideia. Beleza. Aí, fortalecimento, acho que não tinha falado o último, né? Fortalecimento do trabalho em equipe quando o desenvolvimento dos fluxogramas é feito com a participação de todos os envolvidos. Então, a ideia é, se houver a participação de todos, você ainda aumenta o comprometimento de todos, que todos se sentem úteis fazendo parte, né, do desenvolvimento e elaboração dos fluxogramas. A representação do fluxograma, ela é universal. Então, assim, as simbologias que a gente utiliza, se você estiver fora do país, a pessoa vai entender o fluxograma e vai trabalhar com a mesma lógica. Busca, né, através de símbolos convencionais, representar de forma dinâmica o fluxo ou a sequência normal do processo de trabalho. Permite a visualização do fluxo de processos e formulários entre as diversas unidades ou entre pessoas. Então, eu estou numa outra unidade e eu quero saber como funciona lá na matriz São Paulo, eu consigo verificar como é que lá na matriz eles procedem, né? Consigo comparar o meu com a da matriz, assim como uma coisa que eu vi muito acontecer é assim, quando a gente tá trabalhando em iniciativa privada, você vai trabalhar. Aí você chega no primeiro dia e a pessoa fala assim, o que você sabe? Aí o cara diz assim, não sei nada, é empresa nova, não conheço, né, preciso de orientação para tudo. Aí a pessoa vai lá e te treina e te explica tudo. À medida que a empresa cresce, ela vai ter a documentação. Então ela vai dizer assim, a primeira coisa que você faz é ler isso aqui, ou olhar isso aqui, ou entrar no sistema e ler, né, e acompanhar. Já na iniciativa pública, né, a pessoa estuda bastante para concurso e boa parte das coisas ele já acaba tendo conhecimento prévio, né? Talvez por isso que às vezes as pessoas falam assim, cara, por que o cara no concurso público já entra ganhando tanto, né? Claro, por entrar ganhando um valor a mais, as pessoas, né? O objetivo o que é?
é que o objetivo é que a pessoa faça o concurso público, mas que ele não pule de galho em galho, que nem acontece na iniciativa privada, né? Que a pessoa não entre lá e daí depois, por, sei lá, por um salário, um meio salário, R$ 700, ele acabe mudando para uma outra empresa. É que a pessoa entre e permaneça lá. Acontece isso, professor? Não, né? Não. Na verdade, o que acontece é que quem vai pleitear para concurso público, ele vai seguindo uma escadinha. Então, assim, pode ser que ele entre como técnico judiciário fazendo faculdade, aí depois ele passa num concurso para analista, né? E depois ele decida, quero para magistratura, ou não, eu quero ficar como analista, tá? Aí é um critério de uma reflexão e uma análise de cada um, que não tem nem, né, não tem nenhum mérito ou demérito ali, se a pessoa não tiver interesse de seguir. Quando eu trabalhava no banco, o meu assistente de negócios, ele ganhava mais que o dobro do que eu ganhava. Ele tinha tempo de casa, né, ele tinha bastante tempo, o banco foi fazendo uma série de capacitações ali, dessas capacitações ele tinha um incremento do salário, ele entrou no banco quando eu praticamente nasci, né, então assim, ele ganhava o dobro. E ele falou assim, Rafael, se for para mim ser gerente de contas, a diferença de salário é tão pequena e a responsabilidade é muito maior que, tipo assim, cara, não tem interesse. Né? Não, tipo assim, vou trabalhar muito mais, uma cobrança maior, com a possibilidade de me exigir, né, retirar ali a função ali de gerência, e tipo assim, realmente ele trabalhava muito bem. Só que assim, ele não queria ser gerente de contas. Ele falou assim, eu estou feliz aqui como assistente de negócios. O cara já tinha vida, já tinha uma série de imóveis locados. Então, assim, cada um vai saber ali o caminho ali que é mais interessante. Beleza? Então, permite a visualização do fluxo de processos, de formulários entre diversas unidades. Beleza, quem estava comentando. Utilizado também para pesquisa de distribuição do trabalho, distribuição de funções, né, delegação, questão da autoridade e atribuição da responsabilidade. O que acontece? Uma outra ferramenta que a gente trabalha é chamado quadro de distribuição do trabalho. No quadro de distribuição do trabalho, o objetivo é verificar, né, se você tem funcionários com sobrecarga de trabalho, enquanto outros estão ociosos, né? Você também estudar quantos funcionários são necessários para fazer uma determinada atividade, ou quantos que faltam ainda contratar, e também tomar todo um cuidado para saber se aquele funcionário ele está executando realmente o que é a atribuição dele. Né? Para você, às vezes, não ter um estagiário fazendo uma atribuição de alguém que seria já um analista, e da mesma forma, para não ter um analista que está ganhando mais, está fazendo uma atividade que, tipo assim, a gente está pagando muito caro para ele fazer aquilo. Tá? Tipo assim, fazendo uma atividade mais simples que poderia ter outras pessoas fazendo no lugar dele, com um salário mais baixo, e colocar ele para fazer o que ele realmente deveria fazer. O fluxograma, ele também tem outros nomes. Então, vocês podem encontrar ele como nome de carta de fluxo de processo, gráfico de sequência, gráfico de processamento, né? Dentre outros nomes, que são sinônimos ali para fluxograma. Algumas perguntas necessárias para análise do processo. Então, assim, o fluxograma, quando você vai construir, o objetivo não é simplesmente você, vou montar aqui graficamente quais são as etapas. É você fazer uma análise, se realmente aquela etapa, que talvez em algum momento ela foi necessária, se ela permanece sendo, né? Ou se é possível até melhorar o processo. Então você faz as duas coisas. Uma delas é montar o fluxograma, né? Só que simultaneamente fazer uma análise do processo como um todo. Das perguntas, né? Temos aqui como exemplo, né? Por que essa fase é necessária, né? Por que existe ela? Ela tem uma influência no resultado final da rotina analisada? Outra, né? O que é feito, né, especificamente nessa fase? E assim vai para cada uma das fases. Para que serve essa fase? Onde essa fase deve ser feita? Que você consegue definir o local. A gente conversando, vocês podem também fazer a seguinte análise, né? Professor, essa análise do fluxograma, eu acho que ela é interessante fazer ela junto com a análise
do arranjo físico, ou seja, do layout da empresa. Por quê? Para você não ter uma etapa do processo lá no bloco, digamos, da faculdade de Balneário Camboriú, né? Aí você tem uma etapa lá no bloco 3. Aí a outra etapa acontece no bloco 1. Aí vai lá para o bloco 1. Aí uma outra etapa no bloco 1, daqui a pouco volta no bloco 3. O cara fala assim, cara, mas assim, ó, será que a gente não poderia fazer tudo no mesmo bloco, de preferência mais próximo uma do outro, né? O pessoal brinca bastante que acontece isso muito em repartição pública, né? Que a pessoa fala, eu preciso só aqui de uma certidão. O cara fala, não, beleza. Se o senhor precisa dessa certidão, o senhor tem que ir em tal unidade lá, no quarto andar. Daí o cara sobe no quarto. Depois que ele consegue uma parte da documentação, ele fala assim, agora o senhor desce lá no primeiro andar. Aí o cara fica que nem um louco, né? O senhor já passou por isso? Já passei por isso, né? Levei um bom tempo, né? Ainda nesse momento de pandemia, né? Nesse momento de pandemia. Aí você chega no local, o cara diz assim, não, mas a sua localidade não é essa aqui de Blumenau, você tem que ir para uma outra localidade, né? Se o cara não tiver carro e ele não tiver com assim, tempo, né, para correr atrás, o cara desiste, né? Aí os resultados ali ficam ótimos, por quê? Porque daí ele tem cada vez menos pessoas necessitando do Estado, né? Eu posso relatar, era uma questão de saúde. Aí eles falaram assim, não, para você, de familiar, né? Para você resolver isso ali, Rafael, você precisa passar no postinho. Cara, aí nem vou me delongar, né? Mas assim, o primeiro disse que não podia atender, o segundo estava fechado, porque eles não trabalham. Aí o terceiro não era bem o certo, mas ela falou: vou te dar uma mão, e daí consegui ir para o ambulatório para daí depois agendar no atendimento médico. Tá? Para daí ter as estatísticas. Professor, e o atendimento médico para esse familiar já aconteceu? Não, né? Não, não. Quando que vai acontecer? Não sei, né? A gente também está resolvendo de outras formas e coisa e tal, mas se fosse, o cara é obrigado a ingressar judicialmente, porque não tem assim, caiu num limbo, assim, num limbo, tá? Aí peguei tudo documentado, né? Aí, mas acho que isso não acontece só aqui, em outros lugares não acontece isso. Beleza, ó, para que serve, onde que ela deve ser feita, quando que esta fase deve ser feita, para entender ali a sequência e até para poder mudar ali as etapas do processo. Porque às vezes você diz assim, quando que ela deve ser feita? Ah, ela deve ser feita antes de uma etapa que pode ser lá na frente, pode ser... Aí você diz assim, tá, então não precisava fazer já, eu posso fazer ela mais tarde, né? Eu posso realocar as pessoas também. Quanto tempo dura a execução dessa fase? Quem deve executá-la e como ela está sendo executada, tá? São alguns questionamentos, tipo um checklist. Não que você precise documentar isso ali, mas é algo interno que na hora que você está fazendo a análise, você fala assim, posso mudar a posição? Quem é que é responsável? Quantas pessoas estão envolvidas? Por quê? O quê? Né? Quando? Quanto tempo? Para que o fluxograma ele é indicado? Ele é indicado para levantamento e análise de qualquer método administrativo. Ele é indicado para apresentação do real funcionamento dos processos dentro da empresa. Ele é indicado para visualização integrada de um método administrativo e indicado também para identificação, né, ali das fragilidades determinada de um processo ou até pode ser a fragilidade de determinada prestação de serviço, né? Aí você verifica todo como é que funciona, como é que ocorre todo o atendimento e daí você vê assim, ó, aqui a gente tem que dar uma melhorada, né? Objetivos e vantagens. Objetivo do fluxograma: padronizar a representação dos métodos administrativos, né? Ou seja, se tiver o Carlos, tiver a Maria, João, José, o procedimento vai ser esse. Quer ver um exemplo? Eu não sei se eles entregam, né? Mas em Balneário Camboriú tem o chefe Valdemar. O chefe Valdemar é aqui de Blumenau, tem as entregas. Então, existe uma padronização do atendimento deles. E eles seguem tipo um fluxograma, né? Aí você liga, diz, né, chefe Valdemar, boa noite, né? Aí tem a etapa que ela vai te perguntar qual que é o telefone, para dela verificar no cadastro, dela sabe se tem ou não tem cadastro. Se tiver cadastro, ok, confirma o endereço, vai para a próxima pergunta. Se não tem cadastro, ela tem que fazer o cadastro. Essa é a ideia do fluxograma. Se amanhã
uma pessoa nova for trabalhar nessa empresa, ela vai ter um fluxograma de como é que ela vai ser, todas as etapas, né? Até o fechamento ali do atendimento, onde ela vai perguntar se a pessoa vai pagar com dinheiro ou cartão, para saber se precisa ou não de troco, né? Imagina que ruim se você não tiver nada padronizado, a pessoa atende, aí vai lá o motoboy dirige, sei lá, leva 15 minutos para chegar, quando chega lá o cara dá uma nota de 100, e daí não tem troco, o cara diz que ele, sem troco ele não recebe ou ele não paga nada. O motoboy olha e fala assim, como é que a pessoa do telefone não atendeu direito? Eu não comentei com vocês, mas já faz tempo, já na graduação, eu tive já é administradora, mas na época ela falou que ela tinha muita dificuldade, que era o seguinte, lembra que a gente falou de multinacional? Ela trabalha numa multinacional, e quando as pessoas... Ih, caiu. Pois é, o professor caiu do nada, apareceu o rosto da Jéssica ali no meio da tela. Eu falei, ué? Jéssica derrubou o professor. Detona Ralph da aula, Jéssica. Já ele volta. Liga o áudio, professor. Prof, tá desligado o áudio. Liga o áudio. Desculpa, ele entrou com o áudio ligado e desligou. Beleza, acabei caindo. Estava comentando ali da multinacional, né? O que acontecia na multinacional? A primeira coisa que eles faziam, que ela fazia, né, que ela era responsável, ela entregava uma série de manuais. E o treinamento, uma parte deles consistia assim, ó, dizer, ó, você lê o manual e daí você vai ter um tempo para isso, justamente aqui, né? E depois você retorna com as dúvidas e a gente conversa. Ela falou assim, Rafael, uma das maiores dificuldades com os fluxogramas, tudo como é que eles deveriam proceder. E uma das maiores dificuldades que eles tinham, ela falou, é que as pessoas não leem. Tipo assim, não davam bola. Eles pensavam assim, eu não vou ler esse manual, porque era muita coisa, realmente. Eu não vou ler esse manual. Aí ela falou assim, ela começou a cobrar no recrutamento da seleção, que na hora que eles fossem selecionar, eles selecionassem pessoas que depois também tivessem comprometidas, né? Tipo assim, chama o cara diz que ele faz tudo, daí chega na hora, entrega o manual, aí depois tu vê que ele tem dúvidas ali porque o cara não leu, né? Não sei se vocês já passaram por isso, mas foi algo que ela me relatou assim, aí eu pensei, cara, a probabilidade disso acontecer é grande, né? Não estou dizendo para vocês, né? Mas assim, quando você contrata, às vezes o cara fala assim, não, isso aí é do jeito eu faço. Por isso que algumas empresas, ontem um rapaz falou ali da empresa que ele trabalha, por isso que algumas empresas acabam contratando pessoas, às vezes, sem experiência. Por quê? Porque se você contrata alguém que já trabalhou numa empresa concorrente, ele diz assim, eu já sei fazer. E a empresa não quer que o cara saiba fazer com os vícios que ela já traz da outra empresa, ele quer que o cara faça daquele jeito. Então ela fala assim, eu sei que você não tem experiência. E o cara fala, ai, que bom, graças a Deus, né? Eu consegui a vaga, não tenho experiência. Aí ele fala assim, só que assim, você vai fazer assim, assado, você vai estudar aqui e a gente vai fazer, tá? Eu sou favorável, né, que a pessoa tenha um treinamento. Quando eu entrei no Banco do Brasil, eu passei 2 semanas em treinamento. Foi 2 semanas ou foi? Eu não lembro se foi 2 ou 1 semana. Eu sei que depois eles diminuíram o tempo de treinamento e deixaram a pessoa já mais tempo direto na agência. Então, assim, a gente foi entrar no banco, a gente passou 2 semanas em Florianópolis, em treinamento, para daí depois cada um ir para a sua região, né? E daí começar a trabalhar na agência, né? Professor, como é que foi o primeiro dia na agência? Cara, primeiro dia da agência já botaram no fogo cruzado e vai fazer. Só que o treinamento, na época, a gente trabalhou sem o sistema. Então a gente viu muita pouca coisa no sistema. Aí você chega lá, ganha o computador com o sistema. Aí quando você quer fazer as primeiras coisas, o sistema não está liberado para você.
Aí não tinha o acesso, sabe? Aí tinha que pedir o acesso, mas é legal, né? Os primeiros dias, primeiro 2 dias, né? Porque a minha gerente de conta chegou no primeiro dia e falou assim, ó, abre essa conta, faz isso, faz aquilo outro. O cara fala, meu Deus, né? Lá vou eu. E isso com conhecimento da parte teórica, mas o operacionalizar o sistema eu não sabia, né? E isso, sim, acho que acontece com cada um de vocês, né? Como é que foi com vocês no primeiro dia da empresa, assim? Foi um caos, assim, aquela coisa, assim, de ter uma cobrança gigante? Ou o cara já sabia, assim, não, já sei que o cara tá começando, aí vai ser tranquilo? Ninguém quer se comprometer. Eu nos meus trabalhos, geralmente, assim, eu sempre fui bem instruído, professor, assim, eles levaram, assim, acho que eles sabem que a gente estava começando, né, então sempre foi Sim. aquele ensinamento desde o começo, ali, não foi aquela cobrança de imediato, né, aí depois de um certo tempo, daí, tem as cobranças daí. Sim, não, que bom, que bom, que bom. Meu foi bacana, mas o primeiro dia, assim, tipo, fluiu super bem, né? Mas sabe aquele desespero que você quer mostrar produtividade, mas não, tipo, tu olha e fala assim, cara, então tá, vou começar por aqui. Aí o sistema dava assim, não tem acesso e tá, mas legal. Beleza. Pessoal, vamos adiante, vamos botar minha apresentação aqui. Então a gente já tinha comentado, né, que ele serve o objetivo do organograma, do fluxograma, perdão, do fluxograma. O objetivo do fluxograma, padronizar a representação dos métodos, permitir maior rapidez da descrição de métodos administrativos, facilitar a leitura e o entendimento, melhorar a análise e facilitar a localização e a identificação dos pontos mais importantes. Algumas regras, assim como a gente viu as regras ali relacionadas ao organograma, o fluxograma também ele tem assim alguns, já que a gente falou assim que o entendimento dele é universal, a pessoa está aqui no Brasil, a pessoa foi viajar para, né, para uma outra localidade bem distante, até de um outro idioma, a lógica é a mesma, né? Então, os fluxogramas eles são feitos, né, a regra geral, de cima para baixo, tem até essa setinha aqui, ó, né? E da esquerda para a direita, né? É a nossa forma de ler, né? A gente lê de cima para baixo, da esquerda para a direita. Observar o cruzamento das linhas de fluxo, para não ficar cheio de linha cruzando e não ficar algo complexo, assim, confuso, né? Recomendável. Aqui a gente está falando dos autores, né? Do Djalma de Pinho Oliveira e outros autores. Então, eles vão trazer algumas situações que a gente acaba utilizando hoje em dia o computador. Mas ele fala assim, se o cara vai fazer, né, no papel, então, assim, ó, é recomendável que ele utilize o papel quadriculado, porque ele consegue ter mais ou menos o mesmo padrão, medidas e tudo mais, né? Professor, se não fazer como, né? Como é que eu faria, professor? No computador, né? No computador, então... Mas, enfim, se tiver, utilizar papel quadriculado. Os livros ainda trazem assim, né? As operações podem ser numeradas de forma sequencial, para permitir referências ou comentários. Então, assim, ó, se você, né, desejar colocar a numeração, ó, é interessante, porque daí se você quiser ter uma legenda para detalhar ou para passar mais informações, você pode fazer. O ideal é que a pessoa olhe, ó, símbolo para início, símbolo para processo, símbolo para decisão, né? Esse losango aqui, ó, significa decisão. Aqui são conectores, ó, conectores, e aqui o retângulo para simbolizar processo e com o canto arredondado para significar início ou fim, tá? Já trocando uma ideia da simbologia. Agora, se você desejar fazer uma numeração, ela é interessante por quê? Porque pode permitir que você, ó, fale no ponto tal, né, é interessante, ou se você quer mencionar quantas horas leva, quantas pessoas ali vão em cada uma das etapas, ele é bacana, a pessoa consegue visualizar bem por aqui, o ideal é que tenha o máximo de informação
né, aqui a pessoa, olhando aqui o fluxograma, já compreenda, mas com a numeração você permite ter um detalhamento ali maior, né? Quais são os setores envolvidos, por exemplo. Ok. Existem diversos tipos de fluxogramas, né? Dentre eles, o fluxograma por bloco ou sintético, é o primeiro que a gente vai ver, é o que a gente vai fazer como exercício número 1, que é a forma mais simples que tem. Um outro, chamado de fluxograma vertical. Também, né? O fluxograma parcial ou descritivo e o fluxograma global ou de coluna, tá? Exemplos aqui de fluxogramas. Aí, observação. A escolha entre um tipo de fluxograma ou outro vai depender unicamente das características do estudo a ser realizado. Então, se a gente quiser, né, um nível de detalhamento maior, a gente vai trabalhar com o fluxograma aqui, ó, global ou de coluna. O mais simples, fluxograma por blocos. Cada um deles tem a sua vantagem e a sua peculiaridade. Então, vai depender muito a quem ele se destina, né? Quem é que vai ter contato com ele? Quem é que vai ler? Então, assim, professor, é uma pessoa mais humilde. Então, quanto mais simples, melhor. Não, professor, o que eu preciso é um nível maior de detalhamento. Então a gente vai para um outro fluxograma aqui com um nível maior de detalhamento e aprimoramento, tá bom? Pessoal, vamos fazer nosso intervalo, a nossa pausa. Depois do intervalo, a gente começa, então, a trabalhar com os tipos de fluxogramas daí mais detalhadamente, tá bom? Obrigado, pessoal, e até depois do intervalo. Daqui a 15 minutos a gente volta. Beleza, professor. Beleza.